O milagre que mudou a vida de Carla, quando a fé venceu a morte. Carla tinha apenas 28 anos quando os médicos lhe deram um veredicto que soava como uma sentença: doença arterial periférica avançada. Risco de amputação em 6 meses. As palavras ecoavam em sua mente como um martelo batendo sem piedade. Ela sentia dores insuportáveis nas pernas a cada passo, como se agulhas quentes perfurassem suas veias. Os vasos sanguíneos estavam tão obstruídos que em alguns pontos a circulação quase não existia. Os médicos falavam em cirurgias arriscadas, em medicamentos para o resto da vida, em uma cadeira de rodas como futuro certo. Mas Carla não era do tipo que se entregava fácil. Mãe solteira de um menino de 5 anos, o Lucas, ela trabalhava como auxiliar de limpeza em um hospital público, ganhando um salário que mal dava para o aluguel e as contas básicas. As noites eram de choro silencioso, enquanto massageava as pernas inchadas e roxas, tentando aliviar a dor que parecia queimar por dentro. Como vou criar meu filho assim? Quem vai cuidar dele se eu não puder mais andar? Pensava, enquanto olhava para o rostinho do Lucas dormindo, iluminado pela fraca luz do quarto alugado. Foi numa dessas noites de desespero que sua vizinha, Dona Maria, uma senhora evangélica que sempre a cumprimentava com um sorriso, bateu à sua porta. Minha filha, eu vi você mancar hoje e ouvi seus gemidos de dor. Não é assim que Deus quer que você viva. Venha comigo domingo na Igreja Universal. Lá Jesus opera milagres. Carla, que nunca tinha sido de igreja, quase riu. Milagre? Dona Maria, os médicos já disseram que não tem jeito. Mas a dor era tão grande que no fundo, ela não tinha mais nada a perder. O primeiro passo na fé. No domingo seguinte, Carla entrou na Igreja Universal do Reino de Deus arrastando os pés, com as pernas latejando a cada movimento. O lugar estava cheio, o coro cantava com entusiasmo, e ela se sentou num canto, observando tudo com desconfiança. Mas quando o pastor começou a pregar sobre a fé que move montanhas, algo dentro dela estremeceu. Se Deus é tão poderoso, por que não me ajuda? Questionou em silêncio. No final do culto, houve um chamado para a oração. Quem aqui precisa de um milagre? Quem está sofrendo no corpo, nas finanças, na família? Venha ao altar. Carla hesitou, mas Dona Maria a puxou pela mão. Vem, minha filha. Jesus está aqui. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade, Carla sentiu algo estranho. Um calor percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Em nome de Jesus, eu quebro essa doença. Satanás, solte essa jovem agora. O pastor ungiu sua testa com óleo e ordenou: ande. Caminhe sem dor. Ela deu um passo, e a dor não sumiu. Não funcionou, pensou, decepcionada. Mas Dona Maria a segurou pelo braço. Fé não é mágica, minha filha. É persistência. Você tem que voltar. Participar da corrente de oração das vigílias. Deus ouve quem não desiste. A corrente que quebrou as correntes. Carla começou a frequentar a igreja todos os domingos, quartas e sextas. Participava das correntes de oração, onde dezenas de pessoas se uniam em clamor por milagres. Nas vigílias de madrugada, ela chorava no altar, enquanto pastores e obreiros oravam com unção, expulsando todo espírito de enfermidade em nome de Jesus. A cada culto, ela ouvia testemunhos de pessoas que haviam sido curadas de câncer, de dívidas impossíveis, de vícios destruidores. Se Deus fez por eles, pode fazer por mim, repetia para si mesma. Mas a fé também exigia ação. O pastor ensinou que a prosperidade vem quando honramos a Deus com o dízimo e as ofertas. Carla, que mal tinha dinheiro para comida, começou a separar os 10% do seu salário mísero. Se eu der a Deus o que é dele, ele vai multiplicar o que é meu, acreditava. E assim fez, mesmo com o coração apertado. Em uma campanha de fé chamada A Quebra de Maldição, ela semeou uma oferta especial, declarando: Senhor, eu entrego minha vida nas tuas mãos. Quebra essa doença em meu corpo. Os dias se passaram, e embora a dor ainda existisse, Carla notou algo diferente. Suas pernas já não inchavam tanto. Conseguia dormir melhor. E pela primeira vez em meses, sentiu esperança. O dia do milagre. Foi numa fogueira santa de Israel, um culto especial de libertação que tudo mudou. O templo estava lotado, o louvor era intenso, e o pastor falava sobre o poder do sangue de Jesus para destruir toda a obra do inimigo. De repente ele olhou diretamente para Carla, que estava sentada na terceira fileira, e apontou: Você ali de blusa azul. Deus está te dizendo que hoje é o seu dia. Vem aqui. Carla se levantou trêmula, arrastando as pernas doloridas até o altar. O pastor segurou suas mãos e ordenou: Em nome de Jesus, eu determino que as artérias dessa jovem sejam desobstruídas agora. Que o sangue flua livremente, que a dor acabe, que a amputação seja cancelada. Amém.
A igreja inteira gritou amém, em uníssono. E então, algo sobrenatural aconteceu. Carla sentiu como se mãos invisíveis massageassem suas pernas, desde os pés até as coxas. Um formigamento quente percorreu seus membros, seguido por uma sensação de leveza. Ande, o pastor comandou. Ela deu um passo, e não sentiu dor. Depois outro. E outro. Correu. Pulou. Chorou. Estou curada. Estou curada, gritava, enquanto a igreja explodia em glórias a Deus. Os médicos, dias depois, não acreditavam nos exames. As artérias que antes estavam 80% obstruídas agora tinham fluxo normal. Isso não tem explicação médica, disse o vascular, chocado. Mas Carla sabia a explicação. Foi Jesus. Foi a minha fé. Foi a Igreja Universal, onde Deus opera o impossível. A lição que mudou tudo. Hoje Carla não só caminha sem dor como corre atrás do Lucas no parque. Conseguiu um emprego melhor, comprou uma casinha simples e se tornou obreira na igreja, ajudando outros que chegam quebrados como ela já foi. Toda semana, ela sobe ao altar para dar seu testemunho. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Não desista. A fé vence o impossível. Ela aprendeu que, Deus ouve o clamor do que não desiste. Mesmo quando a dor persistia, ela continuou orando. 2. A obediência traz bênção, o dízimo e as ofertas não eram perda, mas semente para a colheita. 3. A Igreja Família foi na Universal que encontrou apoio, oração e a mão de Deus estendida. 4. Milagres são reais para quem crê, não é questão de sorte mas de fé em ação. Antes eu achava que minha vida tinha acabado. Hoje sei que foi só o começo. Porque quando a gente entrega tudo a Jesus, Ele faz muito mais do que a gente pede ou imagina, diz Carla, com os olhos brilhando. E quem a vê hoje, cheia de vida e propósito, sabe que ela está falando a mais pura verdade. Carla não imaginava que seu testemunho tocaria tantos corações. Depois daquele domingo, muitas pessoas começaram a se aproximar dela na igreja, pedindo oração e compartilhando suas próprias lutas. Alguns chegavam com lágrimas nos olhos, dizendo, se Deus fez isso por você, pode fazer por mim também? E ela, com a mesma fé que a sustentou nos dias mais difíceis, respondia, com certeza. Só não desista no meio do caminho. Uma dessas pessoas era o Sr. Antônio, um homem de quase 70 anos que arrastava uma depressão há décadas. Ele vivia isolado, sem esperança, achando que sua vida já não tinha mais sentido. Um dia depois do culto, ele se aproximou de Carla e disse com voz trêmula, moça, eu ouvi seu testemunho e pensei, se Deus curou você, será que Ele ainda se importa comigo? Carla segurou a mão dele, olhou nos seus olhos e falou com convicção, Deus não tem idade para fazer milagres. Ele te ama e quer te ver livre. Ela o levou até o altar, onde pastores e obreiros oraram por ele com unção. Não foi uma cura instantânea, mas algo ainda mais profundo começou a acontecer. O Sr. Antônio passou a frequentar os cultos, a participar das células e, aos poucos, a escuridão que o dominava foi se dissipando. Ele começou a sorrir, a conversar com as pessoas, a ajudar na igreja. Um dia, meses depois, ele subiu ao púlpito e, com a voz firme, deu seu próprio testemunho. Pensei que estava esperado a morte, mas Deus me mostrou que estava esperado um milagre. Hoje, eu vivo de novo. Enquanto isso, a vida de Carla também seguia se transformando. Ela que antes mal conseguia sair de casa, agora trabalhava como voluntária no departamento de visitação da igreja, levando esperança a outros que estavam passando por provações. Seu marido, que no início resistia, viu a mudança tão grande nela que também começou a frequentar os cultos. Pouco tempo depois, ele aceitou Jesus e hoje serve na igreja ao lado da esposa. Mas o milagre não parou por aí. Um dia, durante uma campanha de fé, Carla sentiu o Espírito Santo falando ao seu coração para buscar uma bênção maior, a restauração completa do seu corpo. Ela já não sentia mais as dores intensas, mas ainda tinha limitações. Com fé, ela foi ao altar e, enquanto o pastor orava, sentiu algo como uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Quando abriu os olhos, percebeu que conseguia mover as pernas com uma leveza que não sentia há anos. No mesmo instante, sem pensar duas vezes, ela se levantou e começou a andar sem ajuda. A igreja inteira explodiu em louvor. Hoje Carla não só caminha sem muletas como corre, dança e até participa de maratonas de oração. Ela diz que cada passo é um lembrete de que Deus é fiel. Muitas vezes a gente acha que o milagre é só a cura física, mas Deus quer muito mais. Ele quer curar a alma, restaurar a família, dar um propósito. O que Ele fez por mim não foi só me tirar da cadeira de rodas, foi me colocar de pé na vida. E assim, o que começou como um grito de dor se tornou um cântico de vitória.
Carla, o Sr. Antônio e tantos outros que foram tocados por aqueles testemunhos provam que na igreja não há causa perdida, porque onde há fé, Deus age. E onde Deus age, a vida muda. Para sempre. Naquela mesma noite, enquanto os irmãos ainda celebravam o milagre de Carla, uma jovem chamada Mariana, que estava sentada nos fundos da igreja, não conseguia conter as lágrimas. Ela tinha chegado ali arrasada, com o coração partido depois de anos lutando contra uma depressão profunda. As palavras de Carla ecoaram em sua mente. Deus não quer só curar o corpo, Ele quer curar a alma. Mariana lembrava de quando, meses antes, tinha tentado tirar a própria vida. As noites eram um pesadelo, os dias uma névoa sem sentido. Médicos, remédios, terapias, nada parecia preencher aquele vazio. Até que uma irmã da igreja, dona de um sorriso que parecia não caber no rosto, a convidou para vir à CCB. Lá tem algo diferente, ela disse. Mariana veio por educação, mas ficou por necessidade. Enquanto o coral entoava hinos de gratidão, ela sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dela. Era como se mãos invisíveis tirassem o peso de seus ombros. De repente, ela se viu de pé, sem saber como, e começou a chorar de uma forma que não doía. Era alívio. Era liberdade. No dia seguinte, Mariana acordou com uma certeza que não tinha antes. Ela não estava sozinha. Os pensamentos escuros que a atormentavam tinham perdido a força. Não foi de uma hora para outra, mas cada dia ficou mais leve. Ela começou a servir na igreja, ajudando outras pessoas que, como ela, precisavam de um abraço, de uma palavra de esperança. Hoje, ela lidera um grupo de apoio e diz: Deus não só me tirou do poço, Ele me deu um motivo para viver. E esse motivo é ajudar outros a saírem também. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o irmão João, um homem simples que trabalhava como pedreiro, enfrentava uma batalha diferente. Seu filho, Lucas, de apenas 12 anos, estava há semanas em coma após um acidente de carro. Os médicos não davam esperanças. Se depender da medicina, ele não vai acordar, disseram. Mas João se agarrou à fé. Todas as noites, ele e sua esposa, donas de uma fé que não tremia, iam à igreja orar. Os irmãos se uniam a eles, intercedendo com lágrimas e clamores. Até que, numa sexta-feira à noite, durante um culto de oração, o pastor fez um chamado especial. Tem alguém aqui que precisa de um milagre urgente? Deus está ouvindo. João levantou as mãos, mesmo sem forças, e sussurrou: Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso. Naquele exato momento, no hospital, os monitores começaram a apitar. Lucas mexeu os dedos. Depois, abriu os olhos. Os médicos não acreditavam. Isso não tem explicação científica, disseram. Mas João sabia. Era Deus respondendo à fé de um pai que não desistiu. Hoje, Lucas não só recuperou todos os movimentos como voltou a jogar futebol, sonho que achava perdido. Seu testemunho é simples, mas poderoso. Eu não lembro de nada do acidente, mas lembro de uma voz me chamando para voltar. Era como se alguém dissesse: não é a sua hora. Essas histórias de Carla, Mariana, João e Lucas são só algumas entre milhares que acontecem todos os dias na CCB. Não são contos, são vidas transformadas. Não são coincidências, são respostas de um Deus que ouve, que vê e que age. Porque quando o povo de Deus se une em fé, os impossíveis se tornam possíveis. E o que era desespero vira esperança. O que era fim vira recomeço. E assim, a cada culto, a cada oração, a cada testemunho, a igreja continua sendo um lugar onde os corações quebrados encontram consolo, os doentes encontram cura e os perdidos encontram um caminho. Porque na CCB não se prega só uma religião, vive-se um milagre. Todos os dias. No meio daqueles testemunhos que enchiam o coração de fé, estava a história de Dona Maria, uma senhora de 72 anos que há mais de 10 anos lutava contra um problema nas pernas que a impedia de andar sem ajuda. Os médicos tinham dito que era degenerativo, que não havia mais o que fazer, que ela teria que se conformar com a cadeira de rodas ou as muletas pelo resto da vida. Mas Dona Maria não aceitou aquela palavra como definitiva. Ela sabia que onde a medicina não chegava, a fé em Deus chegava. Toda semana, mesmo com dor, ela ia ao culto. Não para pedir, mas para agradecer. Senhor, o Senhor já me deu tanto, mas se for da tua vontade, eu quero andar de novo. Quero dançar no teu altar como faziam os profetas antigos. Ela orava em voz baixa, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto marcado pelo tempo e pela luta. Até que veio aquele domingo especial. O culto estava cheio, o louvor subia aos céus como um perfume, e o pastor falava sobre a fidelidade de Deus. De repente, enquanto as mãos eram impostas sobre os enfermos, Dona Maria sentiu algo diferente. Não foi uma dor, não foi um formigamento, e foi como se uma corrente de paz e força percorresse seu corpo, dos pés à cabeça. Ela tentou se levantar, mas as pernas ainda tremiam.
Então uma irmã em Cristo se aproximou, estendeu a mão e disse: Vem, irmã, o Senhor já te curou. Só falta você acreditar. Com lágrimas nos olhos, Dona Maria segurou a mão da irmã e aos poucos foi se erguendo. Primeiro um pé no chão, depois o outro. Um passo tímido, depois outro mais firme. E então, como se o peso de anos de sofrimento tivesse sido tirado de uma vez, ela começou a caminhar. Não mancou, não sentia dor. Andou até o altar, e quando chegou lá, não conseguiu segurar a emoção. Levantou os braços e começou a girar como uma menina, rindo e chorando ao mesmo tempo, enquanto a igreja inteira explodia em glórias a Deus. Eu não preciso mais de muletas. Eu não preciso mais de cadeira. O Senhor me curou. Ela gritava e sua voz, antes trêmula pela idade, agora soava forte, cheia de uma alegria que só quem experimenta um milagre conhece. Mas o mais lindo não foi só a cura física. Foi ver como aquela vitória contagiou a todos. Uma moça que estava ali desanimada por causa de uma depressão que a deixava sem forças para viver, viu Dona Maria dançando e sentiu algo acordar dentro dela. Se Deus pode fazer isso por ela, pode fazer por mim também, pensou. E naquela mesma noite, depois de anos sem esperança, ela orou com fé e sentiu a paz de Deus encher seu coração como um rio. Enquanto isso, do outro lado da igreja, um jovem que havia se afastado dos caminhos do Senhor, envolvido com coisas erradas, assistiu àquele milagre e não conseguiu ficar indiferente. Se Deus está aqui de verdade, eu preciso voltar para ele, murmurou, e naquela mesma hora procurou o pastor, chorou arrependido e entregou sua vida nas mãos de Jesus. Porque é assim na CCB, um milagre não é só para quem o recebe. É uma semente que cai em terra boa e multiplica bênçãos. É um sinal de que Deus não mudou, que Ele ainda fala, ainda toca, ainda transforma. E enquanto Dona Maria continuava a dançar no altar, agora acompanhada por outras pessoas que também haviam sido libertas naquela noite, o pastor olhou para a congregação e disse com voz firme: Irmãos, isto não é o fim. É só o começo. Porque quando Deus começa a agir, Ele não para. E a cada vida transformada, a fé da igreja cresce, e mais portas se abrem para que outros milagres aconteçam. E assim, mais uma vez, a CCB provou que não é apenas um lugar de cultos, mas um campo onde Deus planta milhares de histórias de vitória. Porque onde há fé, não há limite para o que Ele pode fazer. E onde há um povo unido em oração, os céus se abrem, e o impossível se torna real. Naquela mesma semana, a notícia do milagre de Dona Maria se espalhou pela cidade como um fogo que não podia ser contido. Quem a conhecia de antes não acreditava nos próprios olhos ao vê-la andando pelas ruas com um sorriso no rosto, os olhos brilhantes, como se uma luz interior a iluminasse. Ela que antes mal conseguia sair de casa por causa das dores e do desânimo, agora ia de porta em porta contando o que Deus tinha feito. Não foi medicina, não foi sorte, foi Jesus, dizia segurando a Bíblia com as mãos que antes tremiam de fraqueza. Muitas pessoas, ao ouvirem seu testemunho, sentiram algo mexer dentro do coração. Alguns que há anos estavam afastados da igreja, começaram a sentir uma saudade estranha de voltarem. Outros que nunca tinham pisado numa congregação, sentiram curiosidade de conhecer aquele Deus que transformava vidas tão profundamente. E assim, no domingo seguinte, o templo da CCB ficou lotado como nunca. Não só os irmãos fiéis estavam lá, mas também muitos visitantes, alguns até com dúvidas, mas todos com o mesmo desejo: ver de perto aquele poder que tinha mudado Dona Maria. O culto começou como sempre, com louvores que tocavam a alma. Mas naquela noite havia algo diferente no ar, uma expectativa quase que palpável, como se todos soubessem que Deus estava prestes a fazer algo ainda maior. E foi então que, durante a pregação, um homem chamado Seu João, que estava sentado nos fundos do templo, começou a chorar sem conseguir se controlar. Ele era conhecido na região como um homem duro, que bebia demais e maltratava a família. Muitas vezes os irmãos da igreja tinham orado por ele, mas ele nunca tinha dado sinal de mudança. Quando o pastor percebeu seu choro, fez um sinal para que os obreiros o trouxessem até a frente. Seu João resistiu no início, envergonhado, mas algo dentro dele não o deixava ir embora. Ao chegar perto do altar, caiu de joelhos, entre soluços confessou: Pastor, eu não aguento mais essa vida. Eu queria mudar, mas não consigo sozinho. Se Deus mudou aquela senhora, será que Ele pode me mudar também? Sua voz quebrou, e o silêncio no templo foi tão profundo que dava para ouvir o som das lágrimas caindo. O pastor colocou a mão em seu ombro e com voz cheia de autoridade disse: Meu irmão, hoje é o seu dia. Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele libertou Dona Maria, Ele pode libertar você. Mas você precisa entregar tudo nas mãos dele, os vícios, a amargura, o orgulho. Hoje, esta igreja está intercedendo por você.
E então, como um só homem, a congregação se levantou e começou a clamar a Deus em alta voz. Alguns estendiam as mãos para seu João, outros choravam, outros louvavam. Era como se o céu e a terra se encontrassem naquele momento. De repente, seu João começou a tremer. Não era um tremor de medo, mas algo sobrenatural, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Ele gritou: "Saia de mim, espírito maligno! Em nome de Jesus, eu quero ser livre!" E então, como se um peso imenso tivesse sido tirado de suas costas, ele caiu prostrado no chão, mas dessa vez não era de dor, era de alívio. Quando se levantou, seus olhos estavam diferentes. A dureza tinha desaparecido. No lugar dela, havia uma paz que ninguém ali tinha visto antes nele. Sua esposa, que estava sentada nos últimos bancos, não aguentou e correu para abraçá-lo. Os dois choraram juntos, e ela sussurrou: "Obrigado, meu Deus, obrigado." Muitas pessoas na igreja também choravam, não só pela transformação de seu João, mas porque sabiam que aquilo era mais uma prova de que Deus estava agindo de forma poderosa naquele lugar. E assim, o que tinha começado com Dona Maria se tornou um movimento. Na semana seguinte, mais pessoas vieram buscar a Deus. Um jovem viciado em drogas entregou sua vida. Uma mulher que sofria de depressão há anos sentiu uma alegria inexplicável invadir seu coração. Um casal à beira do divórcio se reconciliou no altar. Cada testemunho era como uma semente plantada, e a igreja crescia não só em número, mas em fé. O pastor, ao final de um desses cultos, olhou para a congregação e disse, com os olhos brilhando: "Irmãos, isto é o que acontece quando um povo se une em oração e crê no poder de Deus. Não somos nós que fazemos os milagres, somos apenas vasos. Mas quando nos colocamos nas mãos dele, ele usa até as nossas fraquezas para mostrar a sua glória. E isto aqui não vai parar, porque Deus não nos chamou para sermos uma igreja comum. Ele nos chamou para sermos um exército de vencedores, um povo que não se curva às circunstâncias, mas que muda as circunstâncias pela fé." E assim a CCB se tornou conhecida não só como um lugar de cultos, mas como um farol de esperança. As pessoas passavam em frente ao templo e sentiam algo diferente. Algumas até paravam para ouvir os louvores que vinham de dentro, e muitas acabavam entrando, atraídas por aquela presença que não podiam explicar, mas que sabiam ser real. Porque no final das contas, milagre não é só curar doenças ou libertar de vícios, milagre é ver uma vida quebrantada se reerguer, é ver um coração endurecido se tornar mole como cera, é ver um lar destruído ser restaurado. E tudo isso estava acontecendo ali, não por força humana, mas pelo poder do Deus que ainda hoje muda destinos, que ainda hoje escreve histórias de vitória onde o mundo só vê derrota. E a melhor parte? Isso não era só para alguns, era para todos que crescem, porque na CCB, ninguém era estranho, ninguém era sem esperança. Todos tinham um lugar, todos tinham uma chance. E enquanto houvesse um povo disposto a crer, os milagres continuariam a fluir, como um rio que nunca seca. O rio que nunca seca. Aquela noite, enquanto as últimas notas do hino se dissipavam no ar, ela entrou. Uma mulher de olhar vazio, mãos trêmulas e uma criança abraçada ao quadril, como se temesse que o mundo a arrancasse dali. Não disse uma palavra. Não precisou. As lágrimas falavam por ela, eram anos de dor, de escolhas erradas, de portas fechadas e corações feridos. Mas ali, entre aqueles bancos simples e aquelas pessoas de sorrisos sinceros, algo dentro dela estremeceu. Um irmão se aproximou não com palavras vazias, mas com um abraço apertado. Uma irmã lhe estendeu a mão da criança, como se dissesse: "Aqui, ela está segura." E então o pastor orou. Não foi uma oração elaborada, cheia de palavras bonitas, foi um clamor simples, como de um pai que sabe que seu filho escuta. "Senhor, está aí a tua filha. Ela veio até aqui porque tu a chamaste. Agora faz o que só tu fazes." E Deus fez. Não houve relâmpagos nem vozes do céu, mas algo quebrou. Como gelo derretendo sob o sol da primavera, o peso que ela carregava há anos começou a se desmanchar. Primeiro, um suspiro fundo. Depois, um choro que não era mais de dor, mas de alívio. E finalmente um sorriso pequeno, trêmulo, mas real. Quando abriu os olhos, viu que não estava sozinha. Ao seu redor, dezenas de mãos estavam erguidas em adoração, como se dissessem: "Nós também já estivemos aí. E ele nos tirou." Anos depois, ela própria estaria ali na porta da igreja, recebendo outra alma quebrada com os mesmos braços que um dia a receberam. Porque milagre não é só o momento em que Deus age, é a corrente que ele começa. Uma vida restaura outra que restaura outra, como ondas que se multiplicam num lago depois que a primeira pedra cai. Reflexão final. Deus não precisa de multidões para fazer milagres. Ele precisa de um coração disposto a crer e de mãos dispostas a servir.
Muitas vezes buscamos sinais grandiosos, mas o maior milagre está no cotidiano, no perdão que nasce onde havia ódio, na paz que substitui a ansiedade, na família que se reconcilia depois de anos de silêncio. Essas são as obras-primas de um Deus que não desistiu de nós, mesmo quando nós desistimos dele. Lição de vida: você não precisa ser perfeito para experimentar um milagre. Basta ser honesto com sua dor e aberto à graça. Porque a CCB, assim como qualquer lugar onde Deus é convidado a agir, não é um clube de santos, mas um hospital de almas. E a porta está sempre aberta. Não para alguns, para você.